Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do Forbcast. Esse é o nosso podcast prognóstico, né? A gente vai falar sobre gestão e tecnologia. Aqui é o Júnior, sou o Júnior Dias, sou empresário e consultor. A gente tem uma pequena apresentação no nosso primeiro episódio mesmo, que eu e o André a gente conversa um pouco mais sobre como é que será o podcast, mas até para deixar claro também o que é quem somos, né? Quem são os personagens do podcast. Sou o Júnior Dias. André Ramos. Thiago Saraiva. Convidado, Thiago, nosso primeiro convidado do podcast. Vamos falar hoje sobre nova economia e é um assunto que está muito em voga. A gente está vivenciando essas transformações hoje de gestão, estamos vivenciando essa tecnologia entrando cada vez mais nos negócios, nos business, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso envolvendo o mercado mesmo. Vamos para a prática, que é a que a gente propõe no podcast. Thiago, se apresente aí, por favor, para a turma. Agradecer a vocês pelo convite, né? Pela estreia aqui do programa. Acredito que vai trazer muitas oportunidades e ajudar aí quem está entrando no empreendedorismo, né? E quem está querendo se profissionalizar. Vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui sobre a minha pessoa. Sou Thiago Saraiva, tenho 36 anos, casado, pai do Santiago, esposo da Sueli Fontinelli, né? Atuo já como empreendedor há 16 anos. A minha jornada começou na área de eletroeletrônica, e depois eu migrei para a área de informática. Por volta de 2010, eu ingressei no mercado de telecomunicações. Desenvolvi um negócio apenas com um funcionário e agora em 2021 a gente fez uma fusão com a empresa, entregando aquela empresa com um funcionário e alguns clientes, né? Nós entregamos uma empresa com 200 funcionários e mais de 40 mil assinantes de internet, telefonia fixa e outros serviços que envolvem o serviço de telecomunicação. O nome da empresa é T-Net Soluções, o grupo. Nós recentemente mudamos a marca para Zuri. Quem quiser dar uma olhada, zuri.com.br, com 2 is. Muito bom. Thiago, hoje a gente convidou para a gente falar sobre nova economia. Eu acho que até falamos aqui bem rapidamente sobre isso. Foi muito bom nosso papo antes, até pra gente também se conhecer. Só pra vocês entenderem, eu não conhecia ainda o Thiago é amigo do André. E foi muito bom até pra gente se conhecer e entender um pouco mais da tua jornada, como foi que você chegou até aqui, né? E o papo sobre nova economia, ele é muito importante porque, como a gente tinha falado, ele é o que hoje a gente está vivenciando isso. A gente tinha até falado nos bastidores a respeito de como algumas empresas hoje que não se adaptam a essa nova economia, elas são engolidas. Sejam elas sofrendo um processo de fusão, sejam elas tendo alguma falência ou alguma coisa do tipo. E quando a gente fala de nova economia, que é um tema muito amplo, a gente está falando sobre inovação de gestão, a gente está falando sobre processo, a gente está falando sobre software de gestão, a gente está falando sobre tudo que hoje uma empresa precisa. Crescimento em escala, né? Isso, também. Justamente. Quando a gente começou a pesquisar sobre o tema e buscar assuntos, e assim, eu comecei a entender o core da nova economia, a base estrutural da nova economia. E um dos primeiros conceitos foi o de conectividade, foi o da facilidade com que a gente tem acesso hoje à internet, a dados. E eu pensei logo no Thiago, que era uma pessoa que se encaixava, né, no que a gente estava buscando de conteúdo, de pessoa para representar esse subtema, digamos assim, né, esse tema específico que é o que é como se fosse o combustível, né, é a base estrutural. Sem isso, sem a facilidade que as pessoas têm de ter um celular, tudo aqui, tudo no tablet, tudo no computador. Hoje em dia, né, sem essa infraestrutura, a gente não teria o que a gente está vivendo hoje num boom das empresas. Ou, a nível mundo, as empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia, né, se você for pesquisar. Né? Com certeza. Thiago, eu queria te perguntar, fazer uma primeira pergunta, como é que você enxerga a preparação das empresas para essa nova mudança? Assim? Como é que você está enxergando isso até mesmo no teu dia a dia? Porque você tem uma empresa na área tecnológica, então como é que você consegue ver essa transformação como um todo? Eu acredito que na tecnologia, na parte tecnológica, né, as empresas no Brasil, mesmo com as dificuldades, elas investem bastante, né? Eu digo isso porque você visualiza o mercado, mesmo as empresas pequenas, elas querem entregar os serviços que as empresas grandes entregam, né? Entregar equipamento de ponta, fazer um atendimento, né, escalável, dar aquela qualidade que o usuário realmente precisa. Não é fácil a jornada, porque a gente sabe que no Brasil você tem ali uma montanha russa na escalada, né, na vida do empresário e do empreendedor. Eu costumo dizer que o Brasil é um monitor cardíaco para quem empreende, né? O Estado não ajuda, né? Isso que eu tava pensando agora. Você tá para pensar qualquer coisa do Estado.
2019 a gente achava que 2020 ia... Caraca, 2020 vai ser o boom, todo mundo vai ficar bem. Tudo lá em cima, quando veio a pandemia, né, jogou todo mundo para baixo, câmbio, tudo fechado. Mas eu percebo que na tecnologia a gente está evoluindo bastante. Temos desafios, né? Porque a tecnologia, se a gente olhar para os países já desenvolvidos, Estados Unidos, ele necessita de uma educação muito forte, conhecimento, né? E no Brasil, se você olhar os dados, a gente ainda tem um déficit muito grande no setor tecnológico. Tem muitas vagas ainda em aberto. E com a globalização que houve, né, durante a pandemia, muita gente está trabalhando remoto para países estrangeiros, né? As distâncias foram reduzidas. As barreiras foram quebradas, né? Então o cara que está aqui, que era programador, que ganhava 4, 5 mil reais, ele está ganhando agora 4 mil euros, trabalhando para uma empresa fora. Então, né, quebrou... A pandemia, ela abriu um novo leque, assim, exatamente, de tudo. Exatamente. Eu vejo que ela encurtou essa distância. Porque é interessante como as tecnologias existiam. Há poucos anos atrás, a gente já tinha videoconferência. A gente já tinha internet de velocidade, digamos ali, de média para alta, né, Thiago, em relação ao mundo. Mas a pandemia acelerou muito isso daí pela necessidade de rapidez de solução dos problemas, né? Ou é isso, né? Total. Tem que estar longe. Ou se adapta. Exatamente. Então, assim, qual é o desafio? Incentivar pessoas a aderirem à área de TI, de tecnologia em geral, né? Lá dentro da nossa empresa, a gente começou a iniciativa em uma área. A área mais específica era a área de suporte, né, de campo. Nós iniciamos um sistema de treinamento educacional, porque nós tínhamos dificuldade de trazer profissionais do mercado formados, tanto na parte teórica quanto na prática. Sempre que nós trazíamos profissionais do mercado, eles vinham já com vícios, né, errados, e não tinham um conhecimento interessante, o conhecimento ideal para você dar uma qualidade para o consumidor. Então a gente criou, né, um modelo de treinamento que trazia um cara assim novato, sem conhecimento algum da área, né? A gente fazia todo o processo de acolhimento para saber o perfil, qual é a área que ele se adequava, né? Treinava durante um tempo o teórico, ele fazia o exame, né? Depois do teórico, e durante mais um período a gente fazia o treinamento do prático. E os resultados depois desse modelo de contratação e treinamento foram assim diferenciados, que todo mundo ficou assim, caraca, velho, isso é muito bom. E eu acho que é algo que as empresas vão ter que começar a visualizar. Mesmo aquelas que não conseguem ou não podem ter esse modelo, elas tentarem, por uma iniciativa agrupada, né, ou através de faculdades ou de outros cursos privados profissionalizantes. Porque se for depender do mercado, do Estado, não tem não, né? Não tem. São pouquíssimas, eu percebo pouquíssimas iniciativas de qualificação técnica mesmo, como um todo, são poucas iniciativas. E eu acho isso muito, muito bacana, porque querendo ou não, você está construindo talento, né? Porque quando o talento ele já está formado, para você adquirir aquele cara na tua empresa, você vai pagar 2, 3 vezes mais caro. Exatamente. Isso, vamos fazer uma analogia bem rápida, né? Isso acontece no mundo do futebol. Então assim, eu sou torcedor fanático do Fortaleza. Então se o Fortaleza não fizer joia, a gente sempre vai ter que pagar caro para contratar um cara que já está formado. Então se o nosso clube ou se a nossa empresa começa a formar pessoas, perder também um pouco de medo, Thiago, não sei se você vê isso, mas os empresários cearenses ainda têm muito medo de formar o cara, porque ou o cara vai montar a empresa, ou o cara vai ser melhor do que ele. Então tem muita gente que ainda tem esse tipo de medo. Quem não tem, já larga na frente. Porque sabe que formar capital humano é uma das coisas mais difíceis que tem hoje. Principalmente porque a gente tem muita informação, tem muita gente que sabe só o raso, não se aprofunda, sabe? Então, eu acho isso uma iniciativa muito bacana, assim. Eu acho que vocês têm que realmente olhar para o que é o maior bem de vocês, que é o capital humano. Querendo ou não, beleza, vocês têm todas as estruturas de vocês para chegar até a casa do consumidor, mas com certeza o capital mais importante daí são as pessoas que fazem com que a tua empresa funcione, né? Exatamente. E isso aí eu visualizei quando, em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do Silício, né? Eu queria viajar e conhecer o polo tecnológico, digamos assim, do mundo, né? Que é o Vale do Silício, em todos os aspectos. E conhecer a cultura que todo mundo falava, que é uma cultura lá de você participar de algo além do dinheiro, né? Um propósito. Por que o cara está naquela empresa?
dinheiro é bom, mas o dinheiro vai chegar um momento que, se ele for suficiente na sua vida, você vai se questionar por que você está ali ou se você está no canto correto. Você tem que entrar no negócio pela grana, porque todo mundo precisa de grana, mas você tem que estar inserido naquilo ali por um propósito maior. Qual é o seu propósito? Por que você está ali? Deixar com que o dinheiro seja consequência. O dinheiro é uma consequência. Então eu tive a oportunidade de conhecer os maiores, Google, né, o Facebook. E qual é a cultura lá? Todo mundo se sente parte do negócio. Né? Você entra já se sentindo acolhido e que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Você não entra com a missão de ganhar dinheiro, como a grande maioria pensa, né? O foco não é esse. O foco lá é, cara, a gente precisa mudar a vida das pessoas. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai criar para facilitar a vida das pessoas? E a posição da empresa é totalmente diferente das, não digamos 100%, né? Porque as grandes aqui, elas já estão observando isso e já estão aplicando. Mas as empresas menores é totalmente diferente. Quando você é contratado, uma das perguntas que eles fazem, nas grandes mais não, né? Mas nas menores hoje eles dizem assim, André, você passou aqui na contratação, né? Vamos supor que seu salário é $10 mil, mas eu posso te dar $8 mil e te dar tantas ações, tantos estoques aqui para entrar, né, na empresa. Então, se o André prefere ou ele adere ter os estoques, isso quer dizer que ele está engajado no negócio para longo prazo, principalmente para os cargos de liderança. É o né? chamado skin the game, né? Exatamente. Então ele pode entrar num negócio que hoje não vale nada, mas daqui a 1 ano ou 2 pode valer $1 bilhão, que eles chamam de unicórnio. E é engraçado que o gestor que oferece essa proposta, que ouve o cara negando, na hora o cara já vai ficar com... Ei, meu irmão, já foi com o pé atrás com esse cara. O cara não quer ação E da outra, empresa? Já assim? dá aquela primeira coisa que o cara gosta de estabilidade, né? Um cara que quer empreender, que gosta de estabilidade, ele tá no lugar errado. Porque empreender, bicho, é o vestir a camisa, né? Isso, é montanha-russa total. Mesmo. Então, para o cara que você quer colocar no seu time para pensar a longo prazo, ele tem que estar preparado para o variável. E isso é você dar um variável maior para o cara e dizer assim, ó, você pode chegar do A ao B e você vai ganhar muito mais. Só que você vai abrir mão agora do seu fixo, vai abrir mão um pouquinho da sua estabilidade para um dia você chegar bem mais. Thiago, o que foi que tu conseguiu trazer assim de mais efetivo que tu viste lá? Disse assim, poxa, isso aqui eu vou pegar essa lição aqui e vou conseguir aplicar lá no meu negócio. Cuidado com os funcionários, com os colaboradores. Né? Assim, eu já tinha uma visão que a gente precisa ter um time que ele enxerga o negócio como se o negócio também fosse dele. No momento que a gente está hoje, não dá para a gente ter um time, principalmente os líderes, acreditando que aquilo ali também não é deles. Porque se o negócio precisa crescer e precisa crescer rápido, você precisa de um engajamento de todo mundo como dono, como, né, proprietário do negócio. Então, todo mundo pensando em unidade, né? Exatamente. Isso foi um dos fatores que a gente começou a aderir, né, e trazer de forma mais forte ainda, e que foi um dos facilitadores para o nosso crescimento, para a gente sair aí de uma base de nada para mais de 60 mil usuários, quando a gente chegou no pico. Tem um time que os caras feriado, trabalhava em virada de ano e trabalhava, você olhava no outro dia, o cara tava lá com um sorriso e tal e ia embora. O que eu queria te perguntar é como é que dá o start inicial para fazer isso? Porque hoje se tem um desafio muito grande, como a gente falou aqui já. Às vezes o próprio empresário, às vezes o próprio funcionário não quer, já está acostumado com aquela situação, acha que nunca vai mudar, acha que nunca vai conseguir transformar a realidade dele. Qual a dica que você dá, assim, Thiago, para o primeiro passo para você mudar o mindset assim, do pessoal, mudar o pensamento dos funcionários que tem na empresa? Eu acho que isso daí vai de acordo com a filosofia, né? Porque a cultura dele, né? A cultura do profissional, né? Porque eu acredito que uma coisa que une e separa muitas pessoas é a filosofia, o seu propósito, o que é que você quer, onde é que você quer estar, né? E a partir do momento que eu costumo dizer para conhecidos, né? E pessoal que quer empreender ou quem já está empreendendo, que tem dificuldade de gerir time, de expandir, de ter uma gestão eficiente. Cara, na hora de contratar, gaste um pouco mais, né? Contrate se você não tem condições de ter um RH na sua empresa, mas vá atrás de uma consultoria. E na hora de contratar, você contrate profissionais que estejam alinhados com o seu propósito. Qual é a minha filosofia? Atender bem o meu cliente. Então você tem que ter profissionais que eles estejam com o propósito que a sua empresa prega. Porque quando esse momento chegar, e vai chegar o momento de
o cara ter que dar mais, né? De ter que chegar mais junto do cliente, ele vai já saber que ele está naquele ambiente para fazer aquilo. Eu acredito que para você formar o time é você ter as pessoas que têm os ideais que você tem. Ou, se você já tiver um time formado, é você tentar explicar e tentar mostrar para o seu time que o cliente é o nosso maior, né, patrimônio ativo, né? E que o serviço, ele vem de servir, né? Então você tá ali para servir. Quando você faz o melhor da sua área, o melhor de você para servir o cliente, é muito difícil você seu negócio ir mal. Porque o atendimento, né, ele é a base de todo o negócio. Com certeza. E outra, pelo que você falou, o cara que está formando um time, ou seja, o principal filtro é na hora da contratação, né? Porque você tem que fazer um fit cultural que bata com o que você quer. Eu pensei exatamente isso agora. Pensou isso também? Eu pensei a seguinte situação. Eu tenho muitos amigos empresários e eles pensam da seguinte forma. Eles não têm um cuidado na hora da contratação, um filtro. A gente falou lá sobre o mapa mental, né? Foi. Que é exatamente você filtrar se aquela pessoa que você está querendo trazer tem o perfil que você quer para a vaga, se é um perfil mais de liderança ou de execução ou de operacional. Se o cara tem competência, se ele tem capacidade emocional, se ele tem isso. E aí ele não tem esse cuidado. Depois que o cara tá dentro, ele acha que vai moldar o cara. E, meu irmão, já era. Isso é muito... Já era. Tu tem que ter... Aí, tipo assim, até hoje eu mudei. Eu já contratei pessoas lá pra empresa, sim, por indicação de amigos. Cara, entra aí. Aí passa 3 meses de experiência, foram 3 meses perdidos. Cara, me deu prejuízo. Entendeu? Com certeza. Então, assim, é uma mudança de mentalidade. Eu realmente não sei responder como que tá indo a cabeça das empresas hoje. Eu acredito que por eu ver mais empresas, né, de recursos humanos, de capital humano, pelo menos no Brasil estão visto surgir muitas empresas assim. Que tu até me falou sobre uma. Eu faço eu parte... acho que tem muito futuro essas empresas, porque tem mercado para elas. A minha empresa, que é a B2 Consultoria Empresarial, a gente participa de um grupo aqui que é da CDL Jovem. E aí dentro da CDL tem 2 empresas que são empresas, vamos dizer assim, que são de headhunter, né? Que você vai atrás de grandes profissionais do mercado. E tem uma delas, que é do Felipe, que eles têm uma sede em Recife, tem uma aqui, eu acho que em Salvador também. Então os caras estão expandindo porque é o que a gente falou aqui, o capital humano hoje é o que mais pesa. Não vou lembrar agora, eu vou parafrasear sem lembrar quem é o autor. Mas tem uma frase que é o seguinte: se você quer chegar longe, basta você colocar as pessoas certas no barco. Botar as pessoas certas no barco, elas vão achar o caminho. Eu acho que é do Jim Collins. É do Jim Collins, né? Aquela Empresas Feitas para Vencer. Pronto. Com quase certeza. Isso, deve ter sido isso mesmo. Ou seja, bota as pessoas certas e deixa que elas resolvem. Obviamente que tem que ter uma cultura, uma estratégia, tem que ter um direcionamento, tem. Mas se você contrata pessoas engajadas e que estão com um propósito alinhado ao seu, traga o cara muito bom, gaste um pouquinho a mais. Isso é muito importante também. Gaste um pouquinho a mais, traga um cara muito bom e deixa que o barco ele vai caminhar pro lado correto, né? Tiago, assim, até dos conceitos, assim, voltando para o assunto do podcast, né, da nova economia. Essa semana eu li num livro que eu tô lendo só sobre tecnologias, que é um conceito muito interessante. A tecnologia, quando ela é muito inovadora, que você... Vou dar um exemplo aqui, realidade aumentada, um holograma que você vê que salta aos olhos, você tem aquele impacto. Mas quando decorrer do tempo e tem a usabilidade, ela fica tão natural, como o Wi-Fi, como várias coisas que são tão naturais que ficam, tipo, invisíveis, né? Que a tecnologia, quando ela entra no nosso... Há muito tempo atrás, a internet de banda larga era uma coisa, como a gente conversou fora aqui, que era muito pouco acessível. Baseado na nova economia, que fala muito de empresas disruptivas, de soluções, né, super impactantes no comportamento humano. Como é que tu vê, assim, o que é que tu tem de visão pro futuro, até dentro do teu segmento, dessa questão de conectividade, de expansão da conectividade para as pessoas, né? Qual é a tua visão? Há uns 5 anos atrás, quando a gente não tinha esse boom ainda que a gente tem, né? Eu conversava com os colegas e dizia assim, cara, daqui uns 5 anos tu vai ter fogão online, tu vai ter um aparelho de controle doméstico, né, para controlar todos os teus itens. Aí isso já é uma realidade. Hoje você tem uma geladeira que ela se conecta, você tem lâmpada, né, que faz toda a gestão, já tem aí gestão autônoma, já tem Alexa, tem vários, digamos assim,
aparelhos que já fazem isso, né? Mas eu acredito que vão ter coisas daqui a 20 anos que se a gente falar aqui hoje, o pessoal vai dizer que a gente tá louco, né? Se voltasse pros anos 99... Não, 99 não, eu tava pros anos 90 e dissesse assim, cara, em 2021 você vai ter um relógio no seu braço que ele vai lhe dar todas as informações. Você tá louco, o cara não, tá viajando. Vai fazer GPS, vai ter um sistema que você pode... Seu batimento cardíaco, pressão arterial. O cara, eu acho que os caras loucura. Igual como o Jobs já falava, né? Em 1970. Imagina os tantos que acertaram no passado que a gente tem hoje total. como... E nos anos 2000, a gente parou de acessar a internet para viver dentro da internet. Porque naquela época a gente sentava para acessar a internet. Né? Ah, vou acessar a internet. Aí eu sentava aqui no computador e abria, né, o navegador. Discador. Aí você... discador. Eu sou do tempo do discador. Entreguei minha idade, ó. Poxa vida. Aí você entrava na internet. Hoje você não sai mais da internet. Você tá 24 horas, só quando você tá dormindo, né? Mas você tá o tempo todo conectado. Você não fica mais recebendo notícia pela TV. Você recebe notícia por onde hoje? Pela internet. Você se comunica pela internet. Tudo você faz pela internet. Só que a gente não chegou no potencial máximo ainda. Eu acredito que a tecnologia, a gente ainda está desenvolvendo, a gente ainda está no berço, digamos assim. Principalmente na parte de Wi-Fi, wireless. Porque se você observar quando é que até o rádio foi inventado, a transmissão de rádio, na virada do século. Eu tenho um pouco mais de 100 anos. Estou entrando um pouco agora para a parte técnica. As ondas de rádio, né? E de lá para cá, a gente não saiu da radiofrequência, certo? A gente foi descobrindo mais ondas dentro do espectro, né? Eu vou descobrindo mais ondas e vou criando microchips para pegar aquelas ondas e comutar e transformar em comunicação final. Mas é como se a tecnologia ainda fosse a mesma. A tecnologia é a mesma. Eu vou fazendo, digamos assim, uma descoberta de frequência, mas a humanidade vai dar um salto quando a gente, na comunicação, quando a gente sair das ondas de rádio para ir para a comunicação quântica. O que é a comunicação quântica? Eu posso me comunicar com o André no Polo Norte sem antena. Eu mando uma comunicação para ele, né, dentro do nosso espaço-tempo, e o chip já recebe sem precisar de antena, sem precisar de cabo, sem precisar de nada. Hoje eu não tenho condição porque eu tenho, né? Tem que ter a infraestrutura. Eu tenho que ter ondas de rádio. Então a gente fala, o 5G vai mudar. Cara, o 5G ele vai melhorar o gargalo. Ele não vai mudar. Essa era a minha pergunta que eu ia fazer pra ti. O que é que dentro desse universo o 5G ele conserta ou ele adia um problema lá na frente? Ele tira o gargalo atual. Ele não resolve o problema, porque ele ainda vai trabalhar dentro da radiofrequência. Os cientistas desenvolveram um chip melhor, pegaram ali uma abertura de frequência que tem menos interferência, mas quanto maior a largura da banda, menos distância eu consigo. Então o 5G ele vai ter que ter mais antena, vai ter que ter mais torre, vai ter que ter menos distância para dar mais banda, entendeu? Mas aí vai ter tipo vamos lá, uma mudança geral nas estruturas. Vai ter que ter. Já estão acontecendo, na verdade. Caramba, então isso vai envolver muito capital. O 5G ele está muito relacionado com o que tu falou da internet das coisas, né? Que as coisas vão estar naturalmente já conectadas. Exatamente. Uma mesa, uns objetos, essa porta, tem a ver com isso, né? Tem, porque assim, se a gente pegar o tanto de itens que a gente precisa conectar hoje com o 4G, você não tem banda suficiente. Você não tem. Hoje a gente já tem gargalo, né? Você sabe que tem locais aí que você não consegue navegar. Então a proposta do 5G é a gente tirar um pouco desse gargalo. Mas devido ao crescimento de dados exponencial que a gente tem hoje, eu acho que daqui a uns anos vai ter outro gargalo e o pessoal vai ter que trabalhar de novo para tirar os limites, né? Vamos pensar um pouquinho mais à frente. Como seria chegar nesse quântico? O que precisaria, né? Cara, aí é muito estudo, viu? Que na física a gente ainda está desenvolvendo, né? Digamos assim, os primeiros computadores quânticos hoje é como se você tivesse saído da válvula. Você lembra da válvula? Que era antes dos microchips. Antes dos microprocessadores. Era. Você, para fazer um processo simples, você tinha um equipamento gigante para fazer digamos assim, um processamento de dados. Um cálculo matemático. Se você pegar, sei lá, acho que foi em 1950, mais ou menos, não lembro a época exata.
O salto tecnológico da válvula foi após as primeiras inovações da Revolução Industrial, né? Que eram máquinas a vapor. Exato. Foi após isso, né? Foi o grande salto após isso foram as válvulas. Exatamente. Eu já estudei isso no livro. Exatamente. Hoje a gente tem os processadores quânticos já, né? O que é que eles facilitam pra gente? Eu tenho um data center, acho que se não me falha a memória, foi o Google e o HP, né? Que desenvolveram os primeiros. Eu tenho um data center com, sei lá, 20 hackers. Um computador quântico, ele faz o trabalho deles. Então você compacta ali na tecnologia que é sinistro. Só que para transmissão, eu não tenho tecnologia. Aí é que o bicho pega. Não tenho. Processamento é uma coisa. Você processa localmente. Agora para transmitir o dado. Ou seja, ainda é um mercado a ser totalmente... É um oceano totalmente azul ainda. Tá transparente. Ninguém chegou lá ainda. Não. É como se você pegasse... Deixa eu colocar aqui um abstrato aqui na ideia. Quando, acho que foi Thomas Edison que desenvolveu a lâmpada, né? Na época não tinha eletricidade. Aí ele foi lá, fez as tentativas dele e tal, milhares de tentativas, e conseguiu desenvolver a lâmpada. Quando a gente sair da frequência de rádio para quântica, vai ser a mesma coisa. O cara vai revolucionar um século quando isso acontecer. Nossa. Porque é algo que não foi descoberto. Existe uma forma de se comunicar que não é de radiofrequência, mas nenhum ser humano ainda conseguiu desvendar. Existem uns testes no laboratório que você consegue fazer com laser. Você pega um laser, manda de uma ponta para outra e tal, sem ele ver a outra ponta, mas em grande escala você não consegue fazer isso ainda com chip. E eu aposto que, assim como aconteceu com Thomas Edison, não sei se vocês sabem que quando, na mesma época do Thomas Edison, tinha o Rockefeller. Rockefeller foi o homem mais rico da história. E ele batia muito contra o Thomas Edison. Por quê? Porque o Rockefeller tinha o direito lá de colocar as lamparinas em várias cidades. Então, com o advento da energia, da lâmpada, eles iam tirar as lamparinas e iam colocar a lâmpada. Então, eu tenho certeza que quando isso acontecer, vai ter muita barreira. Também vai ter muita gente que vai tentar burlar isso, vai tentar jogar para que isso não aconteça. Mas a evolução da gente sempre mostra que a gente sempre passa por cima disso e vai cada vez mais à frente, né? Mas com certeza vai ter gente querendo regular isso. E o que eu acho assim surreal é o impacto que a conectividade, a facilidade que você tem de estar hoje aqui, fazer um FaceTime com um cara no Japão, como isso impacta surreal, né? Na vida da gente, assim, nos negócios, na questão da convivência social mesmo. Pensa mesmo, quando não tinha isso, bicho, como o mundo, como as pessoas eram longe uma das outras, né? Hoje curta a distância o uso da conectividade, né? Da banda, eu lembro que na faculdade, isso até um pouco já de nova economia também, teve um estudo lá em 2003, 2002, por aí, que eles disseram que houve um impacto na venda de fralda no mundo inteiro. E aí os PMIs, que são quem compra, são os grandes gerentes de compra do mundo, né? Você que está estudando sobre mercado financeiro, fala-se muito sobre PMIs, que são os grandes gerentes de compra. Por exemplo, se está vendendo muito papel alumínio, deve ser porque estão fazendo muita geladeira e por aí vai. E aí os caras estavam meio loucos, porque eles não estavam entendendo porque que o número de fraldas estava diminuindo. E aí, com um estudo mais aprofundado, eles entenderam que as pessoas estavam comprando celular. Por quê? Porque tava aquele boom do telefone, tipo, há 20, 25 anos atrás, ninguém pensaria que todo mundo teria um aparelho ou dois, tem gente que tem mais. E aí o que acontece? Tanta gente comprando celular, às vezes as pessoas deixavam de comprar o básico. Então uma nova tecnologia surge, na verdade não tão nova, mas ela vira massa, ela se massifica. E aí coisas básicas deixam de ser compradas para você aderir à tecnologia. Então acho que isso com o tempo, até com essa parte quântica do 5G que vai vir logo aí, eu acho que isso também vai acontecer. Tipo assim, a gente vai acabar entrando dentro do 5G sem nem perceber. Daqui a pouco a gente está dentro desse universo e a gente nem percebeu que entrou dentro dele, né? Verdade. E uma coisa que eu ia te perguntar, Thiago, a respeito da pandemia, como isso impactou o negócio de vocês e também se houve muita liberação de crédito. Porque eu vi que o governo, ele facilitou bastante para muitos segmentos. Teve Pronamp, Progé, Pro. E aí, desses vários prós, teve muita gente que se beneficiou disso. E aí eu queria saber se o teu segmento também surfou nessa onda ou vocês estiveram mais naquele lado que sofreram pra caramba, como é que foi isso? Dentro do nosso segmento, vou falar um pouco da gente e do modo geral das empresas que a gente costuma conversar, se relacionar. Porque tem o nosso cenário e tem o cenário das empresas, né?
a gente sofreu um impacto não financeiro, né, digamos assim. O financeiro foi muito pequeno. A gente teve um impacto mais devido a que o Brasil na área de telecom, na área de tecnologia, ele ainda é totalmente dependente de China, Estados Unidos, né? Então a gente teve um impacto, câmbio, foi o primeiro impacto, né? A gente tinha um câmbio lá de 4 e pouco, o câmbio explodiu, foi bater quase 6. Isso aí foi o primeiro impacto. Para quem fez estoque, ótimo, a gente tinha feito bastante estoque. Para quem não fez estoque, eu vi muita gente com dificuldade de comprar material, de manter aquele mesmo produto, né? Aí o segundo impacto foi em 2020, teve o lockdown, não foi? Aí, primeiro lockdown, a gente começou a sentir o impacto financeiro em 2021. 2021, quando teve o segundo lockdown, que o pessoal já estava sem fôlego financeiro, né? E o governo tirou aquela verba naquela época, que ele pegou e cortou, não foi o auxílio e tal. Aí a gente sentiu o índice de inadimplência alto. E os nossos usuários, a maior classe dos nossos clientes é a classe de baixa renda. Então, para a gente sentir um impacto financeiro, né, e uma inadimplência maior, que é o serviço essencial da gente, eu ficava pensando nas demais empresas, como o negócio estava, com que não são essenciais, porque a gente conversava muito com o pessoal do financeiro e o pessoal sempre comentava: rapaz, o pessoal quando quer desbloquear, muita gente quando quer desbloquear manda um comprovante do Caixa Tem. Os caras usavam a caixa e o extrato lá. Pois eu nunca imaginar que um setor de telefonia estaria em crise. Porque a primeira coisa que eu pensei, tá todo mundo dentro de casa, o meu raciocínio de leigo, né, de usuário leigo. Tá todo mundo dentro de casa, o cara deixa de comprar comida pra comprar a internet porque ele tá dentro de casa. Porque ele quer ver Netflix, porque ele quer se comunicar. O meu pensamento era esse. Que a galera tava surfando, morrendo de ganhar dinheiro. Não, a gente não ficou ruim, né? Até porque o nosso serviço, ele é muito diferente de... Cara, eu costumo dizer que assim, é energia, internet e água, né? Porque sem energia você não faz nada, né? Energia, sem água você aguenta ali algumas horas. Pirâmide de Maslow. Você aguenta um dia, se você tiver água, você vai lá, aguenta um dia, você compra no outro e tal. Então... A galera brinca que diz que o Wi-Fi tá perto da base, viu? Você já tá fazendo umas piadas, né? Agora cortou o Wi-Fi, meu irmão, aí é briga. O bicho pega. Aí a gente teve uma inadimplência de 3 ou 4 meses, né? Aí depois voltou a economia girar e tal. Aí foi injetado grana no mercado? Foi injetado grana, né? Aí a economia voltou a girar e aí o pessoal começou a pagar novamente, entendeu? Massa. Mas assim, empresas menores que não fizeram o dever de casa, né? Aí eu conheci e ouvi empresas do setor da gente que os caras estavam pedindo dinheiro emprestado para pagar folha, para pagar o básico, né? E tiveram que fazer vários empréstimos, pegar capital, assim, para fazer as coisas básicas, entendeu? Mas isso daí, você que é da área financeira, você entende que é uma falta de gestão financeira, né? Isso impacta diretamente no capital de giro. Então, se você não tiver, vamos dizer assim, um caixa sólido, se você não tiver margem de contingência para passar por umas situações como essa, num primeiro aperreio desse, que como foi global, você vai penar, você vai sangrar. Certo? Então, por isso que isso é um dos grandes pontos que eu sempre falo para os nossos clientes, que a gente precisa ter caixa. Para mim, minha opinião como consultor financeiro, o caixa, ele é uma das coisas mais preponderantes da empresa. Porque quando você tem caixa, você tem liberdade. Você pode financiar um projeto próprio, você pode criar uma nova unidade, você pode estocar matéria-prima, você pode contratar bons profissionais, você pode fazer N coisas. Quando se não tem caixa, você fica limitado a situações. E se der uma virada como foi do Covid, que não foi 360 graus, que você volta para o seu lugar, foi de 180, que você vai para uma outra posição que você não estava, você fica muito à mercê do mercado, você está na mão do mercado. Então, obviamente que existem empresas que se financiam quase 100% com capital de terceiros, mas se você não tiver uma reserva e você não conseguir fazer esse bom jogo de cintura entre taxa de inadimplência, o que você tem a pagar e o que você tem que cumprir, você tem que honrar, ali você vai passar muita dificuldade. Por que eu te perguntei isso? Porque como eu vi muitas empresas recorrendo a esses tipos de crédito, até mesmo para folha, teve muita gente que colocou a folha para ser pago pelo governo, né? Então muita gente deixou o governo pagando as folhas dos funcionários que estavam de carteira assinada. E eu vi um movimento de gente que não aproveitou isso. Porque você tá com o governo pagando a tua folha e teve muita gente que quando começou a entrar muito capital, começou a gastar, sabe? Não, parece que não aprendeu em 2020. Aí veio esse segundo lockdown e aí deu uma
outra rasteira. Porque o cara tava pensando que não vai parar mais. Não vai parar mais. Aqui agora é só subida. Vamos com tudo. Tem auxílio aí, dinheiro injetando. E aí quando foi ver, o cara teve um baque ali. Verdade. E isso aí que você tá falando, a gente estava até conversando ali fora, né, sobre a gestão do negócio, né, sobre a profissionalização, né, do financeiro. E hoje eu percebo que se você quer empreender, se você quer ter sucesso no seu negócio, tem 3 fundamentos, 3 pilares básicos que você precisa aprender e fazer um estudo continuado deles. Se você não fizer, você pode até fazer a sua empresa funcionar, se não for um mercado que esteja em consolidação. Mas dependendo do mercado que você estiver, você pode ser dilapidado ali do mercado. Que são os pilares: administração. O empreendedor ele tem que estudar administração para saber quais são as boas práticas, né, da administração. Ele tem que saber contabilidade. Ele não pode ter um negócio sem saber contabilidade, sem saber o que é receita, o que é receita líquida, né? Tudo, a parte tributária também. Parte tributária. Ele pode se enquadrar, né? Exatamente. Ele tem que saber contabilidade. E terceiro, relacionamento. Se ele não tiver capacitação de se relacionar com os profissionais, liderar time, né, desenvolver pessoas, saber puxar o time quando é necessário. Se ele não tiver o conhecimento nessas 3 áreas, vai chegar um momento que vai ser muito difícil, dependendo do setor que ele estiver, né, ele dar perenidade à empresa dele e até mesmo ele crescer, digamos assim, com um negócio que não seja o pior trabalho do mundo. Eu vou botar mais um pilar aí, viu? Puxando sardinha pro meu lado. Tem que ter um bom comercial. Boa. Porque tu é operacional, né? Então tu puxa pro teu lado. Então tu arruma um sócio bom vendedor, que senão o teu negócio fica só rodando dentro. Depois que o Thiago falar, eu quero até que também o André fale, porque o André também é isso. O André é formado em TI, né? Eu sou formado em ciência da computação, nem me apresentei direito. Eu tenho uma vidraçaria, uma empresa familiar. E eu sou gestor lá da parte comercial. E inclusive o Júnior tá fazendo um trabalho de consultoria lá, a gente ficou amigo lá, tá fazendo um bom trabalho, tá clareando lá os números e é isso. Já eu quero até ouvir um pouco mais do André, porque é isso, é você sair da sua zona de conforto, até o que você tava falando nos bastidores, né, Thiago? Pra mim e pro André, é de você saber a parte técnica, mas você saber que você tem que alinhar a umas outras áreas, né? Mas engraçado, complementando aqui, tudo que tu falou, eu não tinha conhecimento. Eu nunca tive conhecimento contábil do meu negócio. Então, assim, é uma empresa. Nossa empresa já está caminhando para os 30 anos, então meus pais já estão meio que passando o bastão para mim, para minha irmã. Hoje o CNPJ aqui está ativo, eu e minha irmã, nós somos sócios. E aí, eu nunca olhei para essa parte de finanças. E um pouco antes de eu contratar, a B2, no caso, na figura do Júnior, eu comecei a ler muito sobre essa parte de financeiro, sobre gestão financeira como um todo. Não a parte contábil eu não entendi tanto, mas a parte financeira sim, porque eu era realmente muito, muito leigo. Cuidava só de vendas, comercial, de chegar naquela meta, de relacionamento. Eu sou um cara muito de relacionamento. Eu faço amizade muito fácil. E eu acho que isso me ajuda na parte de vender. Eu deixo essa parte do vendedor chato para depois. Se eu descobrir que o cara torce Fortaleza, eu digo, Fortaleza é timão, mesmo sendo Ceará. Tô brincando. Mas é isso. Assim, a parte de relacionamento, cara, é muito importante. Muito importante. Se a gente olhar, nós vamos ver vários empresários que os caras têm o pior emprego do mundo. O que é o pior emprego do mundo? É aquele emprego que você trabalha 12 horas, 14 horas por dia, né? E chega no final do mês, cara, não sobra dinheiro. Você fica olhando, cadê o meu dinheiro? Pra onde é que ele foi? Só rodou. Se eu tivesse como funcionário, os caras devem se questionar, as pessoas devem se questionar, né? Se eu tivesse como funcionário, não seria melhor? Será que eu estou no local certo? Né? Às vezes o cara pode estar no local certo, ele pode estar fazendo o que ele gosta, mas se ele não tiver o conhecimento, ele vai estar no pior emprego do mundo. Ele precisa de conhecimento para ele fazer a vida dele sair de uma roda quadrada, o negócio dele sair de uma roda quadrada para começar a ir para a roda, né, realmente redonda, que vai fazer o negócio dele caminhar como ele gostaria. Com certeza. Eu ouvi um conceito massa hoje no podcast sobre essa questão de pessoas, que eu achei muito interessante. Hoje todo mundo busca líderes. Eu preciso de líderes na minha empresa. Cara, se tu só botar líderes na tua empresa, não dá certo, não. Quem que vai mandar em quem? Quem vai mandar em quem? Os vai liderar, né? A questão da análise do perfil comportamental, o cara vai ter um perfil mais dominante com outro dominante, vai dar conflito. Então essa questão de você escolher as pessoas nesse princípio aí também é muito... E só um ponto também que a gente acabou
não mencionando, nós estamos gravando hoje no FB Ideias. Aqui no Iguatemi, né? Aqui no Iguatemi, eles nos disponibilizaram um espaço aqui, muito bacana, é um espaço totalmente gratuito, todo mundo pode vir, é tudo compartilhado, tem até umas salas para você também alugar assim para algum determinado horário, né, como se fosse um cowork. E é muito, muito bacana mesmo. E até mesmo usando de exemplo o UFB. Uma ação como essa, o UFB poderia, tipo, sou um colégio, uma faculdade muito bem reconhecida, aprovo pra caramba, não preciso me relacionar com outras empresas. E querendo ou não, isso daqui é um hub pra estratégia. Então, com certeza está focado em conhecer novas empresas e entender esse ecossistema que hoje está efervescente de startups, que é da sua área, né, Thiago? Essa questão de tecnologia. E querendo ou não, cada vez mais que se aproxima, podem aparecer oportunidades de negócio por aí pela frente. E não deixa de ser um retorno social também, né? Com certeza. Como você falou do retorno social que toda empresa devia buscar, né? Eu ouvi uma vez, até o Murilo Gun que falou, que no nome tem a razão social. Hoje em dia todo mundo usa o nome, mas aquele ali devia ser o propósito. Total. Devia ser a razão social do seu negócio. Como que você impacta na sociedade? Cara, eu achei isso irado. Eu nunca esqueci, sabe? Ninguém sabe. Pô, cadê a razão social? O cara vai dizer meu nome lá. Mas eu devia botar um nome lá, sei lá, levar educação, né? Devia ser assim. Seria bem mais interessante. Seria mais legal. E para só fechar a última pergunta, porque a gente já está encerrando, Thiago, você vê assim que não só no futuro, mas agora, nesse decorrer desse processo até chegar mesmo no 5G, você vê desaparecendo muito intermediários, vamos dizer assim, porque querendo ou não, no futuro, até usando uma palestra do Murilo Gun, eu estava em 2014 numa palestra lá em Maceió e ele falava disso, que ele estava na Singularity e tudo mais. Ele disse, sabe aquele cara que é o trocador de ônibus? Ele vai desaparecer, porque a função dele é só de intermediário. E desapareceu. Os intermediários. Se você, por exemplo, pensar numa profissão, se você é um intermediário, você está com os dias contados. E na área de tecnologia, esses intermediários também estão propensos a assumir? Na área de tecnologia, prestação de serviço, né, eu acho que assim, falando do contexto Brasil, você tem as grandes empresas, né, que já eram grandes e estão ficando maiores. Nós nos tornamos intermediários. E temos também os pequenos, né? As pequenas empresas. Eu vou dizer pequenas aqui, vou colocar aqui até 5 mil usuários. O cara que tem entre 5 e 10 mil usuários, ele é pequeno. Ele está no Simples ainda, né? Não saiu do Simples. Para ele chegar hoje como intermediário, eu não vejo mais esse cenário. Por quê? Porque quando você é intermediário, você vai precisar de capital do banco, né? E a gente sabe que o banco é uma instituição que não dá prejuízo. Ela lhe cobra até em outra vida, se existir, né? Ela não dá prejuízo. E quando você é intermediário, ou você usa capital do banco, ou você usa o seu capital. E a empresa que ficou grande, ela vai buscar dinheiro no mercado, através de fundo ou através de um IPO, né? Que aí você entrando no fundo ou você entrando no IPO, quem compra a participação da sua empresa, ele sabe do risco. Então o risco ele é distribuído com os acionistas, com os controladores e com os minoritários. No intermediário você não tem isso, né? E assim, existe um movimento de consolidação no mercado, né? Operadoras grandes estão crescendo de forma orgânica e de forma inorgânica. Então eu acredito que muitos intermediários vão sair do mercado, né? Ou vão diminuir ou vão ser adquiridos por outros players. E quem ficou pequeno, que consegue, digamos assim, atender o cliente como ele precisa hoje, ainda vai se manter. Porque se você olhar, por exemplo, a Viva é uma empresa de mais de 30 bilhões de reais, mas ela tem uma nota de 2,7. É falta de dinheiro? Não é. É falta de recurso tecnológico que a gente não tem hoje para dar o que a gente precisa de melhor, que é o atendimento expresso. Então, é por causa desse gap que ainda vai existir espaço para empresas pequenas, empresas enxutas que rodam redondinho. Agora, para intermediários, eu não acho que exista um mercado de longas datas. É muito difícil. Acho que as empresas, para se derem bem na nova economia, eu acredito que elas têm que tentar usar a tecnologia para resolver um problema, que seja da sociedade. Eu acho que se focar na solução de algum problema, porque a tecnologia ela tá para facilitar, ela existe para facilitar desde a época dos primórdios, né? Então acho que se for por esse raciocínio, eu acho que a empresa se dá bem.
Bom, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Eu quero agradecer demais ao Thiago. Thiago, muito obrigado por participar. E também ao André, nós do Forecast, né, André? Exatamente. E vamos para mais novos episódios. A gente vai lançando os conteúdos e vamos trazer mais novos convidados também para a gente falar sobre economia, sobre tecnologia, sobre negócio, sobre business, sobre tudo, né? Valeu, galera. Até a próxima. E é isso aí. Agradeço também a oportunidade. Um abraço a todos. Valeu, Thiago. Tchau, tchau.